Olá, vamos começar a nossa conversa de agora tentando responder essa pergunta aqui. A luz obedece regras? Na verdade, quando a luz sai de uma fonte, caminha por um meio e chega até os seus olhos, ela apresenta certas regularidades que a gente estabelece como se fossem regras obedecidas pela luz. Para que a gente possa entender o comportamento básico da luz na ótica, a gente precisa conhecer algumas dessas regularidades, ou seja, dessas regras, ou o que a gente chama de princípios. Então vamos lá. Os chamados princípios de propagação da luz são os seguintes. Primeiramente, vamos definir aqui o ar como sendo o meio onde a luz está se propagando, saindo de uma fonte e chegando até seus olhos. O ar, a água, o vácuo são chamados tecnicamente de meios transparentes, coisa que você já sabe, você consegue olhar através desse meio e ver os objetos com nitidez. Homogêneos, ou seja, num certo ambiente, a composição do ar em qualquer ponto desse ambiente é basicamente a mesma. E isotrópico, ou seja, para qualquer lado que você olhar, a sensação de nitidez que você tem é basicamente a mesma. Mas não se atém a esses detalhes que eles não são os primordiais. O importante é a gente entender o seguinte: quando a luz se propaga pelo ar, por exemplo, saindo da fonte e chegando até seus olhos, ela apresenta certas regularidades que a gente estabelece como se fossem princípios obedecidos pela luz. Então vamos a eles. O primeiro é o seguinte: quando a luz sai da fonte e chega até seus olhos, ela se propaga em linha reta através do ar. Esse é o chamado princípio da propagação retilínea da luz. Então, princípio da propagação retilínea, ok? Uma maneira de você provar que isso é verdade é você olhar para um determinado objeto e você caminhar em linha reta e encontrar esse objeto no mesmo lugar em que ele está. Ou seja, a luz que sai do objeto chega até você também caminha em linha reta e você comprovou isso quando você andou em linha reta até ele, ok? O segundo é o chamado princípio da independência dos raios de luz. Então vamos escrever assim, ó, princípio da independência, tá? Independência. Tem acento aqui. Muito bem. O que diz o princípio da independência dos raios de luz? Quando raios de luz se cruzam no mesmo ambiente, eles continuam a sua propagação como se não houvesse nenhuma diferença, nenhuma interferência. É o que acontece quando você, por exemplo, liga duas lanternas no mesmo ambiente, uma lanterna emitindo seu facho de luz numa direção, a outra numa outra direção, e há um cruzamento entre esses fachos. Acontece alguma coisa importante? De forma geral, não. Tá? De forma geral, não. É como se os fachos dessas lanternas cruzassem o caminho sem perceber a existência do outro. Uma maneira de você observar isso no dia a dia é quando você tem quatro pessoas conversando frente a frente e você consegue enxergar a pessoa que está na sua frente sem que a luz que saia das outras pessoas cruzando na sua frente atrapalhe a sua visão. Né? Vamos ver aqui um terceiro princípio, que é o chamado princípio da reversibilidade. O que diz o princípio da reversibilidade? Que a luz é capaz de ir e vir pelo mesmo caminho ao mesmo tempo. Tá? Ou seja, como é que a gente pode demonstrar isso na prática? Se você está olhando nos olhos de uma pessoa, a pessoa também está olhando nos seus olhos. Afinal de contas, a luz sai de você e vai para a pessoa e ela te vê? Ou a luz sai da pessoa e vai para você e você a vê? As duas coisas simultaneamente. Né? Isso quer dizer que quando você está olhando no espelho e você está vendo os olhos de alguém, você não tem a dúvida que esse alguém também está olhando para você e vendo os seus olhos, ok? Pois bem, vamos falar então de alguns fenômenos simples, básicos que acontecem com a luz quando ela atinge uma superfície. Então deixa eu desenhar aqui uma superfície, tá? E agora vamos desenhar aqui um conjunto de raios de luz chegando a essa superfície e vindo de uma fonte. Então vamos usar aquela notação de raios de luz. Então tenho 3, 4, 5, 6 raios de luz. Né? Não se esqueça de desenhar setinhas indicando o sentido de propagação dessa luz. De uma forma simplificada, nós temos três fenômenos que podem acontecer com a luz quando ela atinge essa superfície. Uma parte da luz pode incidir na superfície e voltar ao meio de origem. Né? Voltar ao meio de origem. Como assim? A gente vai dizer que essa superfície separa esse meio A desse meio B. Né? Suponha que aqui em cima seja, por exemplo, o ar e aqui embaixo seja a água, só para a gente identificar ou diferenciar esses dois meios. Então, uma parte dessa luz pode voltar ao meio de origem. Essa luz que está voltando ao meio de origem, a gente diz que ela está passando pelo fenômeno, ou ela está causando um fenômeno chamado reflexão. Tá? Mas uma parte dessa luz pode acabar atravessando essa superfície de separação e mudando o seu meio de propagação. Nesse caso, essa luz que muda o meio de propagação, ela está experienciando o fenômeno que a gente chama de refração. Agora, se você fizer uma contagem dos raios de luz, você vai ver que eram 6 chegando, 3 voltaram na reflexão, 2 passaram aqui na refração. Isso quer dizer que está faltando um raio.
né, que eu deixei claro que é esse raio aqui. E essa luz aqui, ela aparentemente desaparece. Agora, a luz, na verdade, é uma forma de energia. Então, se essa luz desapareceu, é porque essa energia foi transformada em outra forma de energia. Normalmente, quando a energia na forma de luz atinge uma superfície e é transformada, normalmente o que a gente observa é a geração de calor. Ou seja, a energia luminosa foi transformada em energia térmica. Tá? Esse fenômeno aqui é chamado de absorção. Mas que fique registrado que não é sempre assim. A energia luminosa não é sempre transformada em energia térmica. Ela pode ser transformada em energia elétrica, ela pode ser transformada em outras formas de energia também. Mas essa energia térmica é bastante comum. Você já reparou que quando você deixa um objeto no sol, por exemplo, exposto ao sol, depois de um certo tempo ele aquece? Então, uma parte da energia luminosa é transformada em energia térmica, causando o aquecimento desse corpo no fenômeno chamado absorção. É importante destacar também que esses três fenômenos podem acontecer simultaneamente. Né? Se você colocar um vidro exposto ao sol, você vai ver reflexo, ou seja, reflexão, você vai conseguir enxergar através dele, refração, e ele também vai passar por um certo aquecimento, absorção. Agora, dependendo do objeto, né, dependendo da superfície, pode ser que a reflexão se destaque muito mais do que a refração e absorção. Então, nesse caso, nós temos as chamadas superfícies espelhadas. Ou então, a refração se destaque muito mais do que a reflexão e absorção. Então, a gente tem as superfícies refrativas. Ou então, a absorção se destaque muito mais do que os outros dois. Então, a gente tem as superfícies que absorvem muito a luz. Tá bom? Então, até mais.